Eles jogaram uma festa 3 dias depois que eles me mataram. Minha sogra estourou champanhe no corredor do hospital. A amante do meu marido experimentou meu vestido de noiva no meu próprio quarto. Eles riram. Eles celebraram. Eles até escolheram um nome para meu bebê, um nome que eu nunca escolhi. E eu ouvi cada única palavra porque aqui está a coisa. Eles não sabiam. Eu não estava morta. Eu estava presa dentro do meu próprio corpo, totalmente consciente, completamente paralisada, ouvindo eles planejar como gastar meu dinheiro de seguro de vida. Por 30 dias eu ouvi tudo. O caso, a conspiração, o plano para vender uma das minhas gêmeas recém-nascidas por $150.000 em dinheiro. Eles pensaram que eu estava indefesa. Eles pensaram que eu não podia revidar. Eles estavam tão incrivelmente errados. O que acontece em seguida irá chocar você até sua essência. Mas antes de começarmos, faça-me um favor. Bata aquele botão de se inscrever e ligue as notificações porque você não quer perder um único segundo desta história. Confie em mim. O final é algo que você nunca verá vindo. Agora, deixe-me contar a você sobre o dia em que eu morri. Esta história irá ensinar você algo poderoso. Nunca subestime uma mulher que não tem nada mais a perder. Porque quando eles pensam que você está indefesa, quando eles contam você fora, quando eles celebram sua derrota, é exatamente quando você se torna a mais perigosa. Se você alguma vez se sentiu traída, abandonada ou impotente. Esta história é para você. Fique até o final, porque o que Samantha faz em seguida mudará o jeito que você vê sobrevivência, força e justiça para sempre. Meu nome é Samantha Brennan. Eu nasci e fui criada em Columbus, Ohio. A única filha de Marcus Brennan, um detetive de homicídios que passou 30 anos colocando assassinos atrás das grades, e Catherine Brennan, uma professora escolar que morreu de câncer quando eu tinha 22 anos de idade. Eu herdei a teimosia do meu pai e a bondade da minha mãe. E pela maior parte da minha vida, eu pensei que aquela combinação me protegeria do pior que o mundo tinha a oferecer. Não o fez. Esta é a história de como eu morri, voltei e destruí todos que me traíram. Começou 6 meses antes da sala de parto. 6 meses antes do sangue e dos gritos e do momento em que meu coração parou de bater em uma mesa de operação, enquanto meu marido estava no canto checando seu telefone. Começou com um teste de gravidez, 2 linhas cor-de-rosa e o sorriso do meu marido Andrew, que não atingiu bem seus olhos. Eu lembro daquela manhã de outubro com perfeita clareza. A luz do outono de Connecticut estava fluindo através das janelas do nosso quarto, pintando tudo em tons de ouro e âmbar. Os lençóis cor creme debaixo de mim custavam mais que meu primeiro carro. A cama de 4 colunas tinha estado na família de Andrew por 3 gerações. A vista da nossa janela mostrava bordos em cores de outono cheias, um gramado cuidado que uma equipe de paisagistas mantinha 2 vezes por semana, e uma cerca de ferro passado que separava nossa propriedade dos vizinhos com quem nunca falamos. Esta era minha vida agora. Bonita, cara, vazia em maneiras que eu estava apenas começando a entender. Andrew ainda estava na cama quando eu saí do banheiro segurando o teste de gravidez. Minhas mãos estavam tremendo. Nós tínhamos estado tentando por 2 anos. 2 anos de gráficos de temperatura e kits de ovulação e intimidade cuidadosamente cronometrada que tinha começado a parecer mais como um procedimento médico do que um ato de amor. Andrew, eu disse, Andrew, venha aqui. Olhe para isto. Ele sentou-se na cama, esfregando o sono dos seus olhos. A luz da manhã pegou suas características de um jeito que me lembrou por que eu tinha me apaixonado por ele em primeiro lugar. Mandíbula forte, cabelo escuro com apenas um toque de grisalho nas têmporas. Olhos azuis que podiam fazer você se sentir como a única pessoa na sala quando eles focavam em você. Bal, mas ultimamente aqueles olhos raramente focavam em mim. O que é? Ele perguntou, alcançando seu telefone na mesinha de cabeceira.
Antes mesmo de olhar para o que eu estava segurando, eu levantei o teste. 2 linhas cor-de-rosa. Estamos tendo um bebê, eu disse. Por um momento, apenas um momento, eu vi algo genuíno cruzar seu rosto. Surpresa, talvez até alegria. Ele saiu da cama e me abraçou. E eu me deixei afundar naquele abraço. Me deixei acreditar que este bebê consertaria tudo que tinha dado errado entre nós. Foi quando eu notei isso. O telefone dele. Ele estava checando seu telefone por cima do meu ombro enquanto ele me abraçava. Rápido, sutil, como se ele pensasse que eu não notaria. Eu notei. Eu sempre notei, mas eu arquivei isso como eu tinha estado arquivando coisas por meses. As noites tardias no trabalho, as viagens de negócios que pareciam se multiplicar, o jeito que ele se desculpava para atender chamadas em outro quarto, o perfume desconhecido que eu às vezes cheirava em suas camisas. Eu arquivei tudo isso porque eu queria acreditar na vida que estávamos construindo. Eu queria acreditar que o homem bonito, charmoso que eu tinha casado 3 anos atrás ainda estava lá, em algum lugar debaixo da distância e da distração. Eu era uma tola, mas eu estava prestes a me tornar algo mais inteiramente. Deixe-me contar a você sobre Andrew Cole, porque entender ele é essencial para entender tudo o que veio depois. Andrew veio de dinheiro velho, não apenas rico. Dinheiro velho, o tipo de dinheiro que constrói alas de hospital e as nomeia depois de si mesmo. O tipo de dinheiro que faz problemas desaparecer e faz pessoas esquecer verdades inconvenientes. O tipo de dinheiro que abrange gerações e corrompe todos que ele toca. Seu bisavô tinha feito uma fortuna em ferrovias na virada do século. Seu avô tinha multiplicado isso através de imóveis. Seu pai tinha gerenciado isso mal e morreu de um ataque cardíaco quando Andrew tinha 16, deixando o império da família nas mãos de sua mãe, Margaret Cole. Aquele nome ainda faz minha pele rastejar. Margaret tinha casado na fortuna da família Cole 40 anos atrás, uma bela jovem mulher de uma família respeitável, mas não rica, que tinha pegado o olho de Richard Cole em um gala de caridade. Ela tinha passado as próximas 4 décadas protegendo aquela fortuna como um dragão guarda sua horda. E ela tinha criado seu único filho para acreditar que o nome da família Cole era mais importante que qualquer outra coisa no mundo. Mais importante que honestidade, mais importante que decência, mais importante que as vidas de qualquer um que entrou no caminho. Margaret nunca gostou de mim. Do momento que Andrew me trouxe para casa para conhecê-la, eu podia ver o cálculo em seus frios olhos azuis. Eu era uma enfermeira de Ohio, classe média. Meu pai dirigia uma picape de 10 anos e pensava que um jantar chique significava o Olive Garden em ocasiões especiais. Eu não vinha da família certa. Eu não entendia como as coisas funcionavam no mundo deles. Mas Andrew me escolheu de qualquer jeito. Ou pelo menos eu pensei que ele o fez. Nós nos encontramos em um gala de caridade 3 anos antes do teste de gravidez. Eu estava trabalhando como enfermeira no Hartford General, puxando turnos duplos para pagar meus empréstimos estudantis. Um dos doutores tinha me convidado para o evento como seu mais um. Uma oportunidade de networking, ele disse. Uma chance de esfregar cotovelos com doadores potenciais para o hospital. Eu vesti um vestido que eu tinha comprado em liquidação e me senti completamente fora do lugar entre os vestidos de grife e joias herdadas. Eu estava de pé ao lado do bar, amamentando um copo de champanhe que eu realmente não podia pagar, e me perguntando quão cedo eu poderia educadamente sair quando Andrew apareceu ao meu lado. Você parece que preferiria estar em qualquer outro lugar, ele disse com um sorriso. Isso mostrava dentes brancos perfeitos. É assim tão óbvio? Apenas para alguém que se sente do mesmo jeito. Ele era charmoso, atencioso. Ele perguntou sobre meu trabalho. E quando eu disse a ele que eu era uma enfermeira de pronto-socorro, ele pareceu genuinamente interessado. Não o interesse polido vidrado de alguém fazendo conversa fiada, mas curiosidade real sobre o que eu fazia e por que eu o fazia.
Isso deve ser incrível, ele disse. Salvando vidas, fazendo uma diferença real. Não é sempre como os programas de TV, eu admiti. Na maioria das vezes é papelada e lidando com companhias de seguro e vendo pessoas morrer porque elas não podiam pagar para ver um doutor antes. Mas às vezes você os salva. Às vezes eu concordei. Às vezes nós os salvamos. Ele sorriu para mim então e eu senti algo mudar no meu peito, algo que parecia possibilidade. Ele me perseguiu implacavelmente depois daquela noite. Flores entregues ao hospital, viagem surpresa de fim de semana para lugares que eu nunca tinha podido pagar. Jantares em restaurantes onde o menu não tinha preços, porque se você tivesse que perguntar, você não podia pagar. Eu deveria ter sido suspeita. Eu deveria ter me perguntado por que um homem como Andrew Cole, herdeiro de uma fortuna de família, estava tão interessado em uma enfermeira de Ohio que dirigia um Honda Civic e morava em um apartamento estúdio. Mas eu tinha 29 anos de idade. Eu tinha passado meus 20 anos trabalhando 72 semanas e vendo minha mãe morrer lentamente de câncer e tentando construir uma carreira que a faria orgulhosa. Eu nunca tinha tido tempo para romance. Nunca tinha tido alguém me perseguir como se eu fosse a pessoa mais importante no mundo. Então eu me deixei apaixonar. E quando Andrew propôs depois de 6 meses, eu disse sim. O casamento foi tudo que eu nunca tinha sonhado, porque eu nunca tinha ousado sonhar tão grande. 200 convidados, uma cerimônia na catedral, uma recepção na propriedade da família Cole, que custou mais do que eu teria feito em uma década de enfermagem. Meu pai me levou pelo corredor em um smoking alugado, parecendo desconfortável, mas orgulhoso. Ele tinha sido suspeito de Andrew desde o início. O instinto do policial que nunca se desligou completamente. Mas ele tinha mantido suas preocupações para si mesmo porque ele queria que eu fosse feliz. Eu lembro do olhar que ele me deu logo antes de ele me entregar para Andrew. Um olhar que disse, eu espero que você saiba o que você está fazendo. Eu não sabia. O primeiro sinal de problema veio na nossa lua de mel. Nós estávamos em Bali ficando em um resort que custava $3.000 a noite. Eu nunca tinha experimentado nada como isso. Vila privada, piscina infinita com vista para o oceano, equipe que aparecia silenciosamente sempre que você precisava de algo e desaparecia tão silenciosamente quando você não precisava. Na terceira noite, o telefone de Andrew tocou durante o jantar. Ele se desculpou para atender a chamada e eu sentei sozinha à mesa, assistindo o pôr do sol pintar o céu em tons de laranja e rosa, tentando não sentir o nó frio se formando no meu estômago. Ele tinha ido embora por 45 minutos. Quando ele voltou, ele se desculpou. Emergência de trabalho, ele disse. Você sabe como é. Eu não sabia como era. Eu era uma enfermeira. Quando eu estava fora do turno, eu estava fora do turno. Mas eu sorri e assenti e deixei ele encher meu copo de vinho novamente. Aquele padrão continuou depois que nós retornamos para Connecticut. Andrew trabalhava em desenvolvimento imobiliário, tecnicamente, mas principalmente ele gerenciava as propriedades existentes da família e participava de reuniões e jogava golfe com homens que tinham nomes como Thornton e Bradford. Ele raramente estava em casa antes das 8 UST. Às vezes ele não vinha para casa até a meia-noite. Jantares de negócios, ele diria, eventos de networking. Você entende? Eu entendi que eu estava passando a maioria das minhas noites sozinha em uma mansão que parecia mais como um museu do que uma casa. Eu desisti da minha carreira de enfermagem 6 meses depois do casamento. Foi a sugestão de Margaret, entregue com aquele sorriso frio dela, durante o brunch de domingo. Esposas Cole não trabalham. Ela disse como se fosse uma declaração de lei natural. Esposas Cole apoiam seus maridos. Esposas Cole criam a próxima geração. Esposas Cole mantêm a posição social da família. Andrew não discordou. Ele pensou que seria bom para mim ter mais tempo. Tempo para quê? Ele não
especificou. Então eu desisti. Desisti de 8 anos de treinamento e experiência. Desisti dos colegas que tinham se tornado como família. Desisti do senso de propósito que tinha me tirado da cama todas as manhãs, desde que eu tinha 22 anos de idade. Eu disse a mim mesma que era um sacrifício que valia a pena fazer. Eu disse a mim mesma que eu estava construindo uma nova vida, uma vida melhor. Eu estava apenas construindo uma prisão mais elaborada. O isolamento aconteceu tão gradualmente, eu não notei isso até que estava quase completo. Meus amigos da escola de enfermagem pararam de ligar porque eu estava sempre muito ocupada com funções de caridade e obrigações sociais. Meu pai e eu fomos de falar todo dia para falar uma vez por mês, porque Margaret sempre parecia agendar eventos de família nos mesmos fins de semana que eu tinha planejado visitar Ohio. Olhando para trás, eu posso ver quão deliberadamente isso foi feito. Quão cuidadosamente Margaret me cortou de todos que poderiam ter visto o que estava acontecendo, que poderiam ter me avisado. Mas na época eu apenas me sentia solitária, perdida, como se eu tivesse desistido de tudo que me fazia quem eu era, e a pessoa deixada para trás era alguém que eu não reconhecia. Então eu encontrei o telefone descartável. Ele estava escondido no carro de Andrew, enfiado debaixo do pneu sobressalente no porta-malas. Eu nem estava procurando por ele. A bateria do meu carro tinha morrido e eu precisava de cabos de bateria para ir a uma consulta pré-natal. 12 semanas grávida com o que eu pensava ser nosso bebê milagroso. O telefone era barato, pré-pago, o tipo que você compra em uma loja de conveniência quando você não quer que ninguém rastreie suas chamadas. Ele tocou enquanto eu estava segurando ele. Um número desconhecido. Eu atendi sem pensar. Ei, bebê! A voz de uma mulher. Jovem, confiante, íntima. De um jeito que fez meu sangue congelar. Eu estive esperando por você. Quando você está vindo? Eu reconheci a voz dela imediatamente. Jennifer Ashworth, assistente executiva de Andrew, 28 anos de idade, alta e loira e bonita daquele jeito afiado, faminto que tinha me deixado desconfortável em jantares da empresa, sem ser capaz de explicar por quê. Eu desliguei sem dizer uma palavra. Eu estava lá na minha garagem, 12 semanas grávida, segurando um telefone morto e as ruínas fumegantes do meu casamento. A velha Samantha o teria confrontado imediatamente, teria gritado e chorado e exigido respostas, o teria dado a chance de mentir para sair disso, para explicar isso, para me fazer duvidar do que eu tinha ouvido com meus próprios ouvidos. Mas algo mudou em mim naquele momento. Algo ficou frio e imóvel e calculista. Se Andrew podia mentir tão convincentemente por tanto tempo, do que mais ele era capaz? O que mais ele estava escondendo? O que mais a mãe dele estava ajudando ele a esconder? Eu precisava me proteger. Eu precisava proteger meu bebê. Eu precisava me preparar para a guerra. Naquela noite, eu coloquei o telefone de volta exatamente onde eu o encontrei. Eu cumprimentei Andrew quando ele veio para casa com um sorriso. Eu ouvi suas mentiras sobre seu dia e as senti em todos os lugares certos. E então eu comecei a planejar. Pelos próximos 5 meses, eu me tornei alguém que eu mal reconhecia. Na superfície, eu era a mesma bela esposa que Margaret esperava que eu fosse. Eu sorri para seus comentários passivo-agressivos sobre minha culinária, minhas escolhas de decoração, minha família. Eu fingi não notar quando Andrew vinha para casa cheirando como o perfume de Jennifer. Eu desempenhei o papel que eles esperavam que eu desempenhasse com perfeita precisão. Mas debaixo daquela superfície, eu estava me preparando para todo o cenário possível. A primeira coisa que eu fiz foi atualizar meu testamento. Eu me encontrei com uma advogada em Hartford, uma mulher chamada Rachel Torres, que veio altamente recomendada e que não tinha nenhuma conexão de forma alguma com a família Cole. Eu disse a ela que queria ter certeza que meu filho seria protegido se algo acontecesse comigo. Ela não fez muitas perguntas. Advogados de planejamento imobiliário raramente fazem. Se algo acontecer comigo, eu disse a ela,
A custódia do meu filho vai para meu pai, Marcus Brennan, não para meu marido, não para ninguém na família dele. Meu pai. Você está preocupada com algo específico? Rachel perguntou cuidadosamente. Eu sou uma enfermeira, Cezanne Aramus. Eu disse, eu sei quão rápido a vida pode mudar. Eu quero estar preparada. Ela redigiu os documentos. Eu os assinei. Eu paguei a taxa dela em dinheiro da minha conta bancária secreta, aquela que Andrew não sabia. Essa foi a segunda coisa que eu fiz. A conta bancária secreta. Eu a abri em uma pequena cooperativa de crédito em uma cidade a 30 metros de distância da nossa casa. Eu usei meu nome de solteira, Samantha Brennan, e o endereço do meu pai em Ohio. Pelos próximos 5 meses, eu lenta, cuidadosamente transferi dinheiro das nossas contas conjuntas, pequenas quantias que não levantariam nenhuma bandeira. Algumas centenas aqui, algumas centenas lá. Pelo tempo que eu estava 8 meses grávida, eu tinha 50 mil dólares escondidos. Suficiente para começar de novo se eu precisasse. Suficiente para lutar se eu tivesse que. A terceira coisa que eu fiz foi instalar câmeras. Eu pesquisei isso cuidadosamente. Em Connecticut, proprietários de casas são legalmente permitidos a instalar câmeras de segurança em suas próprias casas. Enquanto eu fosse dona da propriedade, e tecnicamente a casa estava em ambos os nossos nomes, eu podia gravar o que quer que acontecesse dentro dela. Eu comprei 6 câmeras sem fio da Amazon. Coisas minúsculas, mal visíveis, fáceis de esconder. Eu as instalei eu mesma enquanto Andrew estava no trabalho. Uma na sala de estar, uma na cozinha, uma no quarto principal, uma no escritório em casa de Andrew, uma no berçário. Nós estávamos nos preparando juntos como um casal feliz esperando seu primeiro filho. Uma no corredor fora do quarto, todas elas carregadas automaticamente para armazenamento em nuvem. Protegido por senha, criptografado. Se algo acontecesse comigo, haveria um registro. A quarta coisa que eu fiz foi documentar tudo. Eu comprei um diário e o mantive escondido em uma caixa de absorventes internos debaixo da pia do banheiro. Todo o texto suspeito que eu vislumbrei no telefone de Andrew, eu anotei. Toda noite tardia, toda mentira, toda vez que a história dele não se encaixava bem. Eu também comecei a prestar atenção em Margaret de maneiras que eu nunca tinha antes. Ela vinha à nossa casa pelo menos 2 vezes por semana. Ela tinha uma chave. Ela se deixava entrar sempre que queria, independentemente se estávamos em casa ou esperando por ela. Eu sempre tinha pensado que era apenas sua natureza controladora, sua incapacidade de respeitar limites. Agora eu me perguntei se era algo mais. Eu comecei a notar o jeito que ela olhava para mim, o jeito que os olhos dela se demoravam na minha barriga crescendo com uma expressão que não era bem alegria. O jeito que ela falava sobre o bebê como se eu fosse meramente o vaso que entregaria o próximo herdeiro carvão. A família Cole precisa de um herdeiro, ela disse uma vez. Quando eu estava com cerca de 6 meses de gravidez, fazia tempo demais desde que tivemos uma nova geração. Este é nosso filho, eu disse, cuidadosamente. Não apenas um ar. Ela sorriu aquele sorriso frio dela. Claro, querida, o que quer que você diga. Mas os olhos dela disseram algo diferente. Os olhos dela disseram que ela estava planejando algo, que ela estava esperando por algo. 1 mês antes da minha data de parto, eu descobri o que ela estava esperando. Era uma quinta-feira à noite, no final de março. Andrew deveria estar em um jantar de negócios. Margaret tinha passado para o que ela chamou de uma visita rápida que já tinha durado 2 horas. Eu estava exausta, 8 meses grávida, mal dormindo, constantemente desconfortável. Eu me desculpei para usar o banheiro e então decidi subir para deitar por alguns minutos. Foi quando eu ouvi eles a voz de Andrew vindo do escritório. Ele não estava em um jantar de negócios. Ele estava em nossa casa, se encontrando com a mãe dele, e ambos pensaram que eu ainda estava lá embaixo. Eu deveria ter me anunciado. Deveria ter entrado e perguntado o que estava acontecendo. Em vez disso, eu estava de pé no corredor logo na esquina e ouvi.
Você falou com a advogada sobre a linha do tempo do divórcio? Margaret perguntou. Eu senti meu coração parar. Mãe, podemos esperar até depois que o bebê nascer? Andrew soou cansado, frustrado. É complicado. Complicado é ter aquela mulher criar um carvão. Suspira, a voz de Margaret era afiada. Jennifer está pronta para intervir. Ela entende nossa família. Samantha nunca entendeu. E se Samantha lutar pela custódia? Houve uma longa, pesada pausa. Ela não será capaz de lutar se ela não estiver por perto para lutar. O ar nos meus pulmões virou gelo. Mãe, a voz de Andrew era estranha, incerta. O que você está dizendo? Eu estou dizendo, querida, que problemas têm soluções. Eles sempre têm. Eu me afastei da porta silenciosamente, meu coração batendo tão forte que eu tinha certeza que eles podiam ouvir. Minhas mãos estavam pressionadas contra minha barriga, contra o bebê chutando dentro de mim. Completamente inconsciente que seu pai e avó estavam casualmente discutindo, eliminando sua mãe, eu voltei para o banheiro sem fazer um som, tranquei a porta, sentei na beira da banheira e tentei respirar. Problemas têm soluções. Isso é o que Margaret tinha dito, como se eu fosse um problema. Como se me livrar fosse apenas mais um item na lista de afazeres dela. Naquela noite, depois que Andrew saiu de novo, depois que Margaret finalmente foi para casa, eu passei pela casa checando cada câmera. Eu me certifiquei que o armazenamento em nuvem estava funcionando. Eu me certifiquei que minha senha era forte. Então eu sentei no berçário na cadeira de balanço que eu tinha escolhido eu mesma. E eu fiz uma promessa ao meu filho não nascido. Eu vou proteger você. Eu sussurrei na escuridão. O que quer que leve, o que quer que eu tenha que fazer, eles não irão machucar você. Eu pensei que estava preparada para qualquer coisa. Eu estava errada. 3 semanas antes da minha data de parto, o estresse de tudo que eu estava carregando me alcançou. Era uma manhã de domingo. Andrew estava supostamente jogando golfe. Margaret tinha se convidado para o brunch, como ela fazia todo domingo, e eu estava fazendo ovos e torrada, enquanto ela estava sentada na minha ilha da cozinha criticando minha escolha de suco de laranja. Espremido na hora é realmente a única opção aceitável, ela disse, olhando para a caixa do Whole Foods, como se fosse algo que ela tinha raspado do sapato dela. Mas eu suponho que você não foi criada para saber essas coisas. Eu mordi minha língua, sorri, continuei cozinhando. Jennifer usa espremido na hora. Margaret continuou. Ela é uma cozinheira muito boa, na verdade. Andrew diz que os ovos Benedict dela são excepcionais. A menção de Jennifer fez algo retorcer no meu estômago. Eu preciso usar o banheiro, eu disse, pousando minha espátula. Eu cheguei ao lavabo antes que as cólicas começassem. Afiadas, intensas. Diferente das contrações de Braxton Hicks que eu tinha estado tendo por semanas. Eu agarrei a beira da pia e tentei respirar através disso. Outra cólica, mais forte desta vez. Eu olhei para baixo e vi sangue. Algo estava errado. Algo estava muito, muito errado. Eu cambaleei de volta para a cozinha. Margaret, eu disse, tentando manter minha voz calma. Algo está errado. Eu acho que preciso ir para o hospital. Ela olhou para cima do telefone dela com uma expressão de leve irritação. Você provavelmente está apenas sendo dramática. Mães de primeira viagem sempre exageram. Eu estou sangrando, eu disse. Isso não é normal. Por favor, eu preciso ir agora. Algo tremeluziu nos olhos dela. Algo que eu não podia bem ler. Certo, ela disse. Eu vou ligar para Andrew. Não há tempo. Eu preciso ir agora. Ela fez um show de procurar suas chaves do carro, tomando seu tempo. Cada segundo, sentindo como uma eternidade enquanto cólicas rasgavam meu corpo e sangue encharcava minhas roupas. Pelo tempo que chegamos ao hospital, eu estava em trabalho de parto ativo 3 semanas antes. A sala de emergência era caos. Enfermeiras correndo, doutores sendo chamados pelo pager, alguém colocando um soro no meu braço,
enquanto outra pessoa checava o batimento cardíaco do bebê. Andrew chegou 2 horas depois. Ele tinha estado no apartamento de Jennifer. Eu descobri muito depois, não jogando golfe de jeito nenhum. Ele estava de pé no canto da minha sala de parto, telefone na mão, parecendo mais irritado do que preocupado. O trabalho de parto continuou e continuou e continuou. 8 horas de contrações, 12 horas, 16 horas. A dor era diferente de qualquer coisa que eu já tinha experimentado, mesmo nos meus anos de enfermagem. Parecia que meu corpo estava tentando se rasgar por dentro. Eu implorei pela mão de Andrew, pelo conforto dele, por qualquer coisa. Ele estava de pé no canto no telefone dele. Andrew, eu ofeguei entre as contrações. Por favor, eu preciso de você. Ele nem olhou para cima. Você está se saindo bem, ele disse. Os doutores têm isso resolvido. Margaret sentou em uma cadeira perto da janela, checando seu relógio a cada poucos minutos, como se estivesse esperando por algo específico acontecer. 16 horas e 37 minutos dentro do trabalho de parto, algo aconteceu. Eu senti isso antes que qualquer outra pessoa sentisse. Um calor se espalhando debaixo de mim. Calor demais. Rápido demais. Eu abri minha boca para pedir ajuda. Mas a enfermeira já estava lá, o rosto dela ficando branco enquanto ela olhava para os monitores. Ela está tendo uma hemorragia, ela disse, batendo a mão no botão de emergência. Código azul. Código azul. Depois disso, tudo se tornou um borrão de alarmes e gritos e pessoas correndo. Dr. Morrison, o médico assistente, apareceu na minha cabeceira. Ela está perdendo muito sangue, ele disse. Nós precisamos operar agora. Minha visão estava começando a formar um túnel, as bordas do mundo ficando escuras através do caos. Eu ouvi a voz de Andrew, clara, calma, fazendo uma escolha que revelou tudo sobre quem ele realmente era. Salvem o bebê, ele disse. O que quer que leve, salvem o bebê, não salvem minha esposa, não salvem ambos. Apenas o bebê, o ar. Aquelas foram as últimas palavras que eu ouvi claramente antes que a consciência escapasse. E naquela escuridão, eu pensei que tinha acabado. Eu pensei que estava morta. Eu pensei errado. A morte acontece, não é o que eu esperava. Não havia luz brilhante, nenhum túnel, nenhum ente querido esperando para me dar as boas-vindas ao outro lado. Havia apenas escuridão completa, absoluta, como estar no fundo do oceano sem senso de cima ou baixo. E então, lentamente, sons começaram a filtrar, abafados no início, distantes, como ouvir vozes através de vidro grosso, um som de bip, constante, rítmico. Um monitor cardíaco. Eu percebi meu treinamento de enfermagem chutando para dentro mesmo, neste estranho estado de crepúsculo. Vozes. Profissionais, cansadas. Hora da morte. 3h47 da manhã. Aquela era a voz de um homem, Dr. Morrison. Eu reconheci seu tom cuidadoso, medido. Minha mente gritou, eu não estou morta, eu estou bem aqui, eu posso ouvir você. Mas nada aconteceu. Meus olhos não abriam. Minha boca não funcionava. Meu corpo estava completamente, terrivelmente sem resposta. O bebê, aquela era uma voz feminina, uma enfermeira, viva, menina saudável. Mas a mãe, deveríamos chamar isso oficialmente? Sim. Ela se foi, foi-se. Eles pensaram que eu tinha ido. Eu queria gritar, eu queria sentar e dizer a eles que estavam errados. Eu estava bem ali. Eu podia ouvir tudo. Eu estava viva. Mas meu corpo era uma prisão, e eu estava trancada dentro sem chave. Na escola de enfermagem, eu tinha aprendido sobre esta condição, síndrome do encarceramento. É rara, afetando apenas uma pequena fração de pacientes que sofrem certos tipos de lesões cerebrais. A mente permanece totalmente consciente, totalmente ciente, mas o corpo está completamente paralisado.
O paciente pode ouvir tudo, sentir tudo, entender tudo o que está acontecendo ao redor deles. Eles simplesmente não podem responder. Eles simplesmente não podem dizer a ninguém que ainda estão vivos. Eu sempre tinha pensado que parecia um pesadelo. Agora eu estava vivendo isso. Eles me levaram em cadeira de rodas para fora da sala de operação. Eu senti o lençol sendo puxado sobre meu rosto, o linho hospitalar áspero arranhando contra meu nariz e lábios. Eu senti o ar frio do corredor enquanto eles empurravam minha maca pelo hospital. Então a temperatura caiu bruscamente. O necrotério, ó Deus. Eles estavam me levando para o necrotério. A mesa de metal estava congelando contra minhas costas. Eu podia sentir cada grau daquele frio, mas eu não podia tremer, não podia reagir, não podia fazer nada. Um atendente do necrotério estava cantarolando em algum lugar próximo, se movendo pelo quarto. Eu ouvi o tilintar de instrumentos de metal sendo arranjados. É assim que acaba. Eu pensei que eles iriam me cortar. Eles iriam me embalsamar e eu iria sentir cada segundo disso. O terror era indescritível. Pior que o trabalho de parto, pior que a hemorragia, pior que qualquer coisa que eu já tinha experimentado em 8 anos de enfermagem de emergência. Eu tinha visto a morte 100 vezes. Eu tinha segurado as mãos de pacientes morrendo e dito a eles que seria pacífico, que eles deveriam deixar ir, que não havia nada para ter medo. Eu estava errada. Havia tudo para ter medo. Mas então algo aconteceu. O atendente do necrotério parou de cantarolar. Espere, ele disse. O que eu senti os dedos dele no meu pulso, então no meu pescoço. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! A voz dele rachou com choque. Eu tenho um pulso, ela tem um pulso. O caos irrompeu. Passos correndo, vozes gritando, a maca se movendo de novo, correndo de volta pelo hospital. Eu estava viva, mas ninguém sabia que eu estava consciente. Dr. Morrison explicou minha condição para Andrew e Margaret algumas horas depois. Eu ouvi cada palavra, deitada imóvel na minha cama de hospital, máquinas bipando firmemente ao meu redor. Sua esposa sobreviveu à hemorragia, Dr. Morrison disse. Mas ela experimentou privação significativa de oxigênio durante a crise. Ela está agora em um coma profundo. Nós chamamos isso de um estado de encarceramento. O que isso significa? Aquela era a voz de Andrew, impaciente. Como se minha crise médica fosse um inconveniente na agenda dele. Isso significa que ela está completamente sem resposta. Ela não pode se mover, não pode se comunicar, não pode interagir com o mundo de forma alguma. No entanto, há uma chance, talvez 10 a 15%, que ela possa ouvir e entender o que está acontecendo ao redor dela, mesmo que ela não possa responder. Mas ela não pode se comunicar. A voz de Margaret era afiada. Não pode se mover de jeito nenhum. Não, ela está completamente paralisada. Então ela é essencialmente um vegetal. Eu ouvi o doutor do desconforto de Morrison na pausa que seguiu. Nós não usamos esse termo, Sra. Cole. Ela é uma paciente em coma. Ela poderia potencialmente se recuperar. Qual é a linha do tempo? Andrew perguntou. Quanto tempo isso poderia durar? Impossível dizer. Dias, semanas, meses. Alguns pacientes permanecem neste estado por anos. Houve um longo silêncio. Eu imaginei Margaret calculando, planejando, ajustando seus esquemas. E se nós decidíssemos acabar com o sofrimento, a voz dela era fria, prática, como se ela estivesse perguntando sobre abater um cachorro doente. Qual é o processo legal? Depois de 30 dias sem melhora, a família pode peticionar para remover o suporte de vida. Um juiz precisaria aprovar isso. 30 dias. A voz de Margaret estava satisfeita quando ela falou de novo. Isso é gerenciável. Gerenciável. Ela estava planejando meu assassinato e ela chamou isso de gerenciável. E não havia nada que eu pudesse fazer a não ser deitar lá e ouvir. Andrew veio para meu quarto naquela noite sozinho.
Ele estava de pé sobre minha cama por um longo momento. Eu não podia vê-lo, mas eu podia sentir a presença dele. Podia cheirar sua colônia, a marca cara que Jennifer provavelmente tinha escolhido para ele. Você tinha que fazer tudo complicado. Não tinha, Samantha. A voz dele era quieta, quase conversacional, como se ele estivesse falando consigo mesmo. Você não podia simplesmente ir silenciosamente. Você não podia simplesmente morrer como você deveria. Agora eu tenho que esperar 30 dias mais. Ele suspirou. Mamãe diz que vai ficar bem. Diz que nós apenas temos que ser pacientes. Uma vez que eles puxarem o plugue, tudo será mais fácil. Jennifer pode se mudar oficialmente. Nós podemos ser uma família real. Ela é tão boa com o bebê já. O bebê. Meu bebê. Eu queria gritar para alcançar e enrolar minhas mãos ao redor da garganta dele para fazê-lo entender o que ele estava fazendo. Mas eu não podia me mover, não podia falar, não podia fazer nada a não ser ouvir, enquanto o meu marido falava sobre me substituir, como se eu fosse um pedaço de mobília que tinha saído de moda. O bebê é lindo, a propósito, Andrew continuou. Perfeito. Ela parece exatamente comigo. Mamãe quer nomeá-la Madison. Eu acho isso bom. Melhor que Hope, de qualquer jeito. Essa foi sua escolha, não foi? Hope. Um nome tão comum. Hope. Eu tinha querido nomeá-la Hope, porque é isso que ela tinha sido para mim. Esperança que Andrew mudaria. Esperança que nosso casamento pudesse ser salvo. Esperança que nós pudéssemos ser uma família real. A esperança estava morta agora, assim como eles pensaram que eu estava. Andrew saiu sem dizer adeus. E eu estava deitada lá na escuridão, presa no meu corpo inútil, enquanto lágrimas que eu não podia limpar rolavam silenciosamente pelas minhas bochechas. Os próximos 3 dias foram um tipo especial de inferno. Eu aprendi coisas sobre minha família que quebraram quaisquer ilusões às quais eu tinha estado me agarrando. Eu aprendi que Margaret tinha ligado para meu pai no dia 2. Tinha dito a ele que eu estava morta. Tinha dito a ele que eles estavam planejando uma cremação, caixão fechado, funeral muito privado. Tinha dito a ele que seria muito traumático para ele vir para Connecticut. Meu pai tinha estado me lamentando por 3 dias enquanto eu estava deitada viva em uma cama de hospital a algumas centenas de milhas de distância. Além disso, eu aprendi que Jennifer tinha se mudado para minha casa. Não temporariamente, permanentemente. Uma das enfermeiras estava fofocando sobre isso fora da minha porta. Você pode acreditar? A enfermeira disse que a esposa dele nem está morta ainda e a namorada já está se instalando no quarto principal. Que tipo de pessoas fazem algo assim? O tipo de pessoas que estão planejando me matar, eu queria dizer, mas nenhum som saiu. Eu aprendi que eles já estavam chamando minha filha de Madison, já apagando o nome que eu tinha escolhido, já me apagando. E no dia 3, eu aprendi o que eles estavam celebrando. Era noite. Eu sabia porque o turno tinha mudado e o falatório das enfermeiras diurnas tinha sido substituído pela equipe noturna mais quieta. Eu ouvi saltos clicando no corredor, a caminhada distintiva de Margaret. Ela parou fora da minha porta, fez uma chamada telefônica. Sim, tudo correu perfeitamente, ela disse. Jennifer vestiu o vestido e ele ficou lindo. Muito de bom gosto. Andrew está um pouco enjoado com tudo isso, mas ele vai se conformar. Ele sempre faz isso quando ele percebe que é mais fácil acompanhar. Sim, a festa foi adorável. Pequena, apenas família próxima e alguns amigos. Nós brindamos a novos começos. Muito apropriado, eu pensei. Uma festa? Eles tinham jogado uma festa. Nós já estamos discutindo o berçário, Margaret continuou. Jennifer tem gosto maravilhoso. Verde sálvia, ela sugeriu. Muito calmante. Oh, e nós decidimos o nome oficialmente Madison Elizabeth Cole, depois da mãe de Richard. Sim, eu sei que Samantha queria Hope, mas realmente esperança é uma palavra, não um nome. Isso é muito mais apropriado para um Cole. Eu estava gritando por dentro.
gritando tão alto que eu pensei que certamente alguém ouviria, mas meu corpo permaneceu silencioso, ainda morta para o mundo. 20 dias até que eles possam tornar isso oficial, Margaret disse. O advogado diz que deve ser direto. Nenhum parente vivo que irá objetar. O pai dela foi dito que ela já foi cremada, então não haverá nenhuma interferência lá. Sim, o seguro de vida é substancial, 500 mil. Isso cobrirá o novo berçário e ainda deixará bastante para sim, exatamente. Matar 2 pássaros com uma pedra, como eles dizem. Ela riu, realmente riu da própria piada dela sobre me matar. Eu vou passar amanhã para checar as coisas, ela disse. Certifique-se que a equipe sabe que queremos intervenção mínima, sem medidas heróicas. Quando os 30 dias acabarem, eu quero isso feito rápida e limpa. Sim, perfeito, Deus querida. Ela desligou. Os saltos dela clicaram para longe pelo corredor. E eu estava deitada lá na minha prisão de carne, sabendo exatamente o que eles estavam planejando, exatamente quando eles iriam fazer isso, e completamente incapaz de detê-los. Esse foi o dia 3. Eu tinha 27 dias restantes para viver, a menos que algo mudasse, a menos que alguém percebesse a verdade, a menos que eu encontrasse um jeito de revidar. O nome dela era Helena Vasquez. Eu não sabia disso no início. Não sabia nada sobre ela, exceto o som da voz dela e o jeito gentil que ela ajustava meu travesseiro e a bondade que irradiava dela mesmo nas ações mais simples. Ela entrou no meu quarto por volta das 11 na noite 3. Eu tinha aprendido a rastrear o tempo pelas mudanças de turno, pelos padrões de ruído no corredor, pelo jeito que a qualidade da luz mudava além das minhas pálpebras fechadas, mesmo que eu não pudesse ver isso. Coitadinha, ela disse suavemente, checando meus sinais vitais. Eu ouvi o que aconteceu. Eu ouvi sobre sua família também. Ela pausou. Eu ouvi a caneta dela arranhando em um prontuário. Aquela sogra sua estava aqui mais cedo perguntando sobre procedimentos de fim de vida 3 dias depois que você deu à luz. Que tipo de pessoas fazem algo assim? Ela ajustou meu cobertor, alisou o cabelo para trás da minha testa. Eu não sei se você pode me ouvir, querida. Os doutores dizem que talvez você possa, talvez você não possa. Mas se você pode, você luta. Ok, não deixe eles vencer. Não deixe eles vencer. Aquelas 4 palavras quebraram algo aberto dentro de mim. Por 3 dias eu tinha estado me afogando em desespero, presa no meu próprio corpo, ouvindo minha morte sendo planejada, assistindo minha vida sendo roubada pedaço por pedaço. Eu tinha estado pronta para desistir, pronta para apenas deixar isso acabar. Mas a voz de Helena, a bondade de Helena, a instrução simples de Helena para lutar. Isso me lembrou de algo que eu tinha esquecido. Eu era Samantha Brennan, filha de um policial, enfermeira treinada, sobrevivente, e os Brennans não desistem. Eu foquei cada grama de força de vontade que eu tinha no meu dedo indicador direito. Apenas aquele um dedo, apenas um movimento minúsculo para deixá-la saber que eu estava aqui dentro. Mova, eu comandei. Mova. Nada aconteceu. Eu tentei de novo e de novo e de novo. Nada. Helena terminou suas checagens e saiu. Eu ouvi os passos dela recuando pelo corredor, mas eu não desisti. Toda noite, quando Helena vinha no turno, eu tentei me mover. Toda noite eu falhei, mas eu continuei tentando. Na noite 7, algo mudou. Helena entrou no meu quarto para suas checagens usuais. Mas desta vez, em vez da conversa fiada gentil que ela geralmente oferecia, ela sentou ao lado da minha cama. Eu tenho estado observando você, ela disse quietamente. Observando seus monitores, sua frequência cardíaca dispara às vezes, não aleatoriamente. Acontece quando certas pessoas vêm para o quarto. Quando certas coisas são ditas, ela pausou. Isso não é típico para um paciente que não pode ouvir nada. Meu coração estava batendo forte. Ela podia saber, ela podia ver isso no monitor.
Eu vou tentar o algo, Helena disse. Eu vou perguntar a você algumas perguntas. Se você pode me ouvir, se você pode entender, eu preciso que você me dê um sinal. Qualquer coisa. Um espasmo, um tremor, apenas algo para me deixar saber que você está lá dentro. Ela pegou minha mão. Você pode me ouvir, Samantha? Eu foquei tudo que eu tinha no meu dedo. Cada grama de concentração, cada pedaço de raiva e medo e esperança desesperada. Mova, mova, por favor, mova. E então, mal perceptível, tão leve que era quase invisível, meu dedo deu um espasmo contra a palma dela. Helena ofegou. Oh, meu Deus, ela sussurrou. Oh, graças a Deus. Ok, um espasmo para sim, 2 para não. Você pode fazer isso? Eu dei um espasmo uma vez. Você pode ouvir o que as pessoas dizem no seu quarto? Um espasmo. Você pode ouvir conversas de fora do seu quarto, às vezes? Um espasmo. Helena ficou quieta por um momento. Eu podia ouvir a respiração dela. Podia sentir a mão dela tremendo ligeiramente enquanto ela segurava a minha. Você ouviu o que eles disseram sobre a festa? Sobre Jennifer vestindo seu vestido de noiva? Um espasmo. Você ouviu o que sua sogra disse sobre os 30 dias? Um espasmo. E meu monitor cardíaco disparou violentamente. Eu sinto muito, Helena disse. Eu sinto muito, muito mesmo. Mas eu preciso que você fique calma. Eu preciso que você continue lutando. Você pode fazer isso? Um espasmo. Eu vou tentar ajudar você. Helena disse, eu não sei como ainda, mas eu prometo que não vou deixar eles fazerem isso com você. Você não está sozinha mais. Eu não estava sozinha. Pela primeira vez em 7 dias, eu não estava sozinha. Pela próxima semana, Helena e eu desenvolvemos um sistema. Ela não podia passar muito tempo no meu quarto sem levantar suspeitas, então nós tínhamos que ser cuidadosas. Mas toda noite durante o turno dela, ela viria para suas checagens de rotina e ficaria alguns minutos extras para se comunicar comigo. O sistema do alfabeto levou para sempre, mas funcionou. Ela apontaria para letras e eu daria um espasmo quando ela acertasse a certa. Era agonizante, exaustivo. Cada palavra levava vários minutos para soletrar, mas lenta, laboriosamente eu disse a ela o que eu precisava que ela soubesse. D-A-D, M-A-R, C-U-S-I-N-A-N-O-H-I-O. Seu pai, Helena disse. Marcus Brennan, em Ohio. Eu vou encontrá-lo na próxima noite. Ela entrou parecendo abalada. Eu encontrei seu pai, ela disse. Eu liguei para ele hoje. Samantha, ele pensa que você está morta. Margaret disse a ele. Você foi cremada 3 dias depois do parto. Ele tem estado te lamentando por uma semana. A raiva que surgiu através de mim foi tão intensa que meu monitor cardíaco ficou descontrolado. Eu disse a ele a verdade, Helena continuou rapidamente. Eu disse a ele que você está viva, que você está em coma, que você pode ouvir tudo. Eu disse a ele sobre o prazo de 30 dias. Eu disse a ele que ele precisa vir. Ela pausou. Ele está dirigindo aqui esta noite, 12 horas de Ohio. Ele deveria estar aqui pela manhã. Meu pai estava vindo. Meu pai sabia que eu estava viva. Pela primeira vez desde que eu acordei neste pesadelo, eu sentia algo como esperança. Mas esperança eu estava aprendendo era uma coisa perigosa. Marcus Brennan chegou ao Hospital St. Catharines às 8 da próxima manhã, dia 8. Eu o ouvi na recepção. Ouvi a voz dele, aquele tom ríspido familiar, que tinha me aconchegado à noite quando criança e me levou pelo corredor no meu casamento. Eu estou aqui para ver minha filha, ele disse. Samantha Cole, ela está na UTI. A voz da recepcionista era profissionalmente apologética. Deixe-me checar a lista de visitantes. Eu sinto muito, senhor. Você não está na lista de visitantes aprovada. O quê? Eu sou o pai dela. Eu entendo, senhor, mas a família restringiu visitantes apenas à família imediata. Eu sou família imediata. Eu sinto muito, senhor. O marido e a sogra estão listados como os tomadores de decisão. Você não está autorizado.
os tomadores de decisão. Margaret tinha se certificado que meu próprio pai não podia me ver. Eu ouvi o desespero subindo na voz dele. Ouça-me. Minha filha está viva lá dentro. Eles me disseram que ela estava morta. Eles mentiram para mim. Eu preciso vê-la. Eu preciso vê-la agora mesmo. Senhor, por favor, se acalme. Eu não vou me acalmar. Minha filha está sendo mantida prisioneira lá dentro e você está me dizendo que eu não posso vê-la? Eu ouvi uma comoção. Ouvi ele empurrando a mesa. Ouvi a segurança sendo chamada e então a voz dele ecoando pelo corredor, ficando mais perto do meu quarto. Samantha, menina bebê, você pode me ouvir? Eu estou aqui. Papai está aqui. Ele estava tão perto, apenas pés de distância da minha porta. Então eu ouvi os sons de uma luta de guardas de segurança o contendo, de algemas clicando fechado. Me soltem. Minha filha está viva. Ela está viva e eles estão tentando matá-la. Eles o arrastaram para longe. Eu ouvi a voz dele ficando mais fraca. Ouvi ele ainda gritando meu nome. Ouvi as portas do hospital se fechando atrás dele. E eu não podia fazer nada. Eu não podia dizer a ele que eu estava bem ali. Eu não podia dizer a ele que eu tinha ouvido cada palavra. Tudo que eu podia fazer era deitar lá, lágrimas escorrendo pelo meu rosto, enquanto eles levavam meu pai embora algemado. Naquela noite, Helena veio para meu quarto com notícias devastadoras. Seu pai foi preso por invasão. Ela disse quietamente. Ele pagou fiança, mas ele foi oficialmente banido do hospital. Se ele voltar, eles irão prendê-lo de novo. Eu dei espasmos freneticamente, tentei comunicar meu desespero. Ele não está desistindo. Helena disse rapidamente. Ele me disse para dizer a você isso. Ele disse que os Brennans não desistem. Ele está contatando advogados. Ele está chamando todo o favor que ele tem de 30 anos como policial. Ele vai encontrar um jeito de lutar contra isso. Mas as próximas palavras dos lábios dela fizeram meu sangue gelar. Há algo mais. Eu ouvi algo hoje na cafeteria. Ela hesitou. Eles estavam falando sobre o bebê. Sobre seu bebê? Minha frequência cardíaca disparou. Há 2 deles, Samantha. Você teve gêmeas. 2 meninas. Gêmeas? Eu não entendi. Como poderia haver 2? Todos os meus ultrassons tinham mostrado um bebê. Apenas um. A segunda estava escondida atrás da primeira, Helena explicou. Acontece às vezes. Ela estava em sofrimento durante o parto. Eles a apressaram para a NICU imediatamente. Ela tem estado lá por 8 dias. 8 dias. Minha filha tinha estado viva por 8 dias e ninguém tinha me dito. Mas essa não é a pior parte. A voz de Helena caiu ainda mais baixo. Eles estão planejando vender a ela o segundo bebê. Eu ouvi Margaret no telefone. Uma adoção privada. $150 mil. Sem rastro de papel. O mundo inclinou ao meu redor. Vendedor. Eles iriam vender minha filha. Um bebê faz Andrew parecer um viúvoer simpático, Helena continuou. Mas 2 bebês levantam questões. Por que a segunda não foi mencionada? Por que ela estava escondida? Margaret a chamou de uma ponta solta. Uma ponta solta. Minha filha era uma ponta solta para ser descartada. A raiva que inundou através de mim era diferente de qualquer coisa que eu já tinha experimentado. Ela queimou através da minha paralisia, através do meu desespero, através de tudo. Eu tinha estado pronta para morrer, pronta para desistir, pronta para deixá-los vencer. Mas minhas filhas precisavam de mim. Ambas delas. E eu iria salvá-las, não importa o que levasse. Meu pai era implacável. Helena me deu atualizações toda noite durante o turno dela. Marcus Brennan, detetive de homicídios aposentado, estava travando uma guerra de um homem só contra o império da família Cole. Ele contatou todo amigo advogado que ele tinha, protocolou petições de emergência por direitos de visitação, chamou em favores de 30 anos de trabalho policial. Ele contratou um investigador particular para documentar Jennifer vivendo na minha casa.
O PI conseguiu fotos dela vestindo minhas roupas, dirigindo meu carro, dormindo na minha cama. Pelo dia 12, a evidência estava aumentando. Registros financeiros mostraram que Andrew tinha transferido $200.000 das nossas contas conjuntas para uma conta pessoal que Jennifer tinha acesso. Registros de hospital vazados por uma administradora simpática que Helena tinha encontrado mostraram que eu não estava com morte cerebral. Eu tinha atividade cerebral mensurável. O diagnóstico de encarceramento significava que eu poderia potencialmente me recuperar. Pelo dia 14, Marcos tinha o suficiente para chamar a atenção de um juiz. O juiz concedeu a ele direitos de visitação de emergência. Uma investigação de serviços de proteção à criança foi aberta a respeito de ambos os bebês. A administradora simpática do hospital concordou em revisar meu caso independentemente. No dia 15, meu pai finalmente entrou no meu quarto. Eu não podia vê-lo, mas eu sentia a presença dele no momento em que ele entrou. Cheirei o cheiro familiar dele, Old Spice e café. Isso tinha significado segurança e amor minha vida inteira. Helena estava lá com ele. Fale com ela, Helena disse suavemente. Ela pode ouvir você. Meu pai sentou ao lado da minha cama, pegou minha mão e a dele. As mãos dele eram ásperas, calejadas de décadas de trabalho duro. Elas tremeram ligeiramente enquanto elas se enrolavam ao redor dos meus dedos. Menina bebê, a voz dele rachou. É papai, eu estou aqui agora. Eu não estou saindo. Você me ouve? Eu nunca estou saindo. Eu foquei tudo que eu tinha nos meus dedos. Apertei tão forte quanto eu pude. Não foi muito. Uma leve pressão, um movimento minúsculo, mas ele sentiu isso. Eu sinto isso. Ele sufocou. Eu sinto você. Oh, Deus, querida, eu sinto muito. Eu sinto muito que eu não estava aqui, mas eu estou aqui agora e eu vou tirar você disso, eu prometo. Ele ficou por 1 hora, falou comigo o tempo todo. Me contou sobre sua viagem de Ohio, sobre os advogados que ele tinha contatado, sobre a evidência que ele estava coletando. Nós vamos vencê-los, ele disse. Eu coloquei assassinos na prisão por 30 anos. Eu sei como construir um caso. Eu sei como encontrar a evidência que importa. E eu tenho mais do que suficiente sobre essas pessoas para colocá-las longe por um longo, longo tempo. Pela primeira vez em 15 dias, eu acreditei nele. Eu acreditei que nós poderíamos realmente vencer. Eu estava errada. Margaret Cole não tinha construído seu império perdendo graciosamente. No dia 16, tudo começou a desmoronar. A administradora simpática do hospital, que tinha concordado em revisar meu caso, foi subitamente transferida para outra instalação, efetiva imediatamente. Nenhuma explicação dada. O juiz que tinha concedido ao meu pai direitos de visitação se recusou do caso. Conflito de interesse, ele alegou. Ninguém podia explicar que conflito esse poderia ser. O investigador particular do meu pai foi preso por invasão, em um apartamento que Jennifer não devia ter. Alguém o tinha incriminado. No dia 17, meu pai recebeu um envelope sem endereço de remetente. Dentro havia fotografias comprometedoras dele com uma mulher que definitivamente não era da família. Helena me contou sobre elas naquela noite. Elas são falsas. Ela disse, seu pai diz que são geradas por IA, mas são convincentes e vieram com uma nota. Afaste-se ou estas vão para cada meio de comunicação no país. Eu queria gritar, para raiva, para encontrar alguma forma de revidar. Mas eu estava presa, indefesa, incapaz de fazer nada a não ser ouvir, enquanto Margaret desmantelava tudo que meu pai tinha construído. Dia 18, o advogado dele abandonou o caso. Nenhuma explicação. Dia 18, a investigação da CPS foi encerrada. Evidência insuficiente. Dia 18. 2 homens internos caros visitaram meu pai em seu hotel e sugeriram muito fortemente que ele deveria retornar para Ohio, que Connecticut não era um lugar saudável para um homem da idade dele. E no dia 19, eles tentaram matá-lo.
Meu pai estava dirigindo para o hospital quando outro carro o tirou da estrada. O veículo dele capotou 3 vezes. Ele sobreviveu por pouco. Braço quebrado, concussão, sangramento interno que exigiu cirurgia de emergência. Ele foi hospitalizado em uma unidade a 50 milhas de distância. Incapaz de andar, incapaz de lutar, incapaz de me salvar. Helena veio ao meu quarto naquela noite. Eu podia ouvir que ela tinha estado chorando. Eu não sei como te contar isso, ela disse. Seu pai esteve em um acidente. Ele está vivo, mas está muito machucado. Ele não poderá vir por um tempo. Meu monitor cardíaco enlouqueceu. Meu corpo tentou responder, tentou mover, tentou gritar. Nada aconteceu. Eles tinham tentado matar meu pai, a única pessoa lutando por mim. E eu estava deitada lá, indefesa, incapaz de fazer nada a não ser ouvir e raiva e orar. Margaret visitou meu quarto no dia 22. 8 dias até que eles pudessem legalmente desligar os aparelhos. Ela sentou na cadeira ao lado da minha cama, cruzou as pernas, perfeitamente composta, como sempre em suas roupas de grife e joias caras. Você pode me ouvir aí dentro, Samantha? A voz dela era conversacional, quase amigável. Eu realmente não me importo de qualquer forma, mas se você puder, eu quero que você saiba algo. Ela pausou. Eu a ouvi verificando suas unhas. Seu pai foi avisado. Ele não ouviu. O acidente foi uma mensagem. O próximo não será um acidente, será um funeral. Dele, a menos que ele fique longe. Fúria fria inundou através de mim. Agora, sobre seus bebês, Margaret continuou. Madison, é assim que a estamos chamando agora. Está indo maravilhosamente. Jennifer é uma mãe tão natural. Melhor do que você teria sido, honestamente. Menos emocional, ela se levantou. Eu ouvi os saltos dela batendo no chão enquanto ela andava até minha cama. A outra, bebê número 2, bem, ela está sendo retirada amanhã. Um casal adorável da Califórnia, muito rico. Eles já pagaram $150 mil. Sua filha vale bastante, parece. Amanhã. Eles estavam vendendo minha filha amanhã. Em 8 dias, Margaret continuou, Andrew assinará os papéis para remover seu suporte de vida. Haverá um funeral adorável, muito de bom gosto. E então Jennifer adotará formalmente Madison. Eles se casarão após um período de luto respeitável. E sua filha crescerá chamando Jennifer de mamãe. Ela nunca saberá que você existiu. Ela se inclinou perto do meu ouvido. O perfume dela era sufocante e não há absolutamente nada que você possa fazer a respeito. Ela saiu e eu deitei lá na escuridão, me afogando em desespero. Mas Margaret tinha cometido um erro crucial. Ela pensou que eu estava indefesa. Ela pensou que eu não tinha armas restantes. Ela esqueceu das câmeras. Helena veio ao meu quarto naquela noite. Eu podia ouvir que ela estava apavorada. A voz dela estava tremendo. As mãos dela tremeram enquanto ela pegou as minhas. Samantha, eles estão vindo buscar seu segundo bebê amanhã. Estamos sem tempo. Seu pai não pode ajudar. A polícia não vai ajudar. Eu não sei o que fazer. Eu dei espasmos freneticamente. Precisava que ela pegasse o papel do alfabeto. Ela entendeu, pegou o papel, começou a apontar para as letras. Lentamente, agonizantemente, eu soletrei C-A-M-R-A-S, O-M-S-L-O-U-D, P-A-S-S-A-B-U-B, O-R-D-E-O-P, e 2023. Os olhos de Helena se arregalaram. Você tem câmeras em sua casa na nuvem? Um espasmo. Oh, meu Deus. Ela pegou o telefone dela. Eu ouvi os dedos dela batendo na tela. Esperança 2023. Estou fazendo login. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. O que é? O que você vê? Ela estava falando consigo mesma agora, rolando através da filmagem. Tudo. É tudo. Jennifer e Andrew na sua cama. Margaret visitando a festa. Eles estão usando seu vestido de noiva. Eles estão falando sobre remover você. Eles estão planejando. Ela parou.
Samantha, você mulher brilhante, brilhante. Você os pegou. Você pegou todos eles. As câmeras que eu tinha instalado meses atrás, preparando para um divórcio, eu nunca consegui protocolar. As câmeras que tinham estado gravando tudo desde o dia em que eu entrei em trabalho de parto. Elas tinham capturado tudo. Helena enviou a filmagem para meu pai naquela noite. Tudo isso. Cada arquivo no armazenamento em nuvem. Na manhã seguinte, dia 23, ela dirigiu para o hospital onde Marcos estava se recuperando. Eu não sei exatamente o que aconteceu lá. Helena me contou sobre isso depois que tudo acabou. Mas é isso que eu entendo. Meu pai estava deitado em uma cama de hospital, braço em um gesso, bandagens enroladas em sua cabeça da concussão. Ele devia ter estado descansando, devia ter estado se recuperando. Em vez disso, ele estava sentado fazendo chamadas telefônicas. Quando Helena mostrou a ele a filmagem no telefone dela, o rosto dele passou por uma transformação. Choque, então raiva. Então algo mais frio, mais duro. O rosto de um detetive que tinha passado 30 anos colocando assassinos atrás das grades. Eu ainda tenho amigos, ele disse a Helena. Amigos de verdade, não os que Margaret pode comprar. Ele pegou o telefone dele. Danny, é Marcos. Sim, eu sei. Eu sei. Ouça, eu preciso de um favor. O maior que eu já pedi. Eu tenho um sequestro em andamento, conspiração para cometer assassinato e tráfico de um recém-nascido. E eu tenho tudo em vídeo. Você pode envolver o FBI? Ele pausou, ouviu. Sim, eu estou sério. Eu vou te enviar os arquivos agora mesmo, dia 23 à tarde. Eu estava deitada na minha cama, como sempre, incapaz de me mover, incapaz de falar, esperando para morrer. E então eu ouvi algo que eu nunca tinha ouvido antes. O som de botas no corredor. Muitas botas movendo-se rápido e propositadamente. Agentes federais. Esta é uma área restrita. A voz de uma enfermeira assustou. O que está acontecendo? Quem são vocês? FBI, estamos aqui a respeito de uma investigação em andamento. Mais botas, mais vozes, caos no corredor e então cortando através de tudo isso. A voz de Margaret, estridente, furiosa. Qual é o significado disso? Você sabe quem eu sou? Senhora, eu preciso que você se afaste daquele quarto. Esse é o quarto da minha nora. Eu tenho todo o direito de estar aqui. Benio, senhora, você não deve entrar naquele quarto. Nós temos razão para acreditar que um crime está em andamento. Um crime? Isso é ultrajante. Eu terei seu distintivo por isso. Senhora, afaste-se agora. O som de uma luta de Margaret sendo contida. Tirem suas mãos de mim. Meus advogados ouvirão sobre isso. A porta do meu quarto abriu. Alguém entrou. Senhora Cole, Samantha Cole, a voz de um homem. Profissional, autoritário. Eu sou o agente especial Daniel Foster do FBI. Eu não sei se você pode me ouvir, senhora, mas você está segura agora. Nós temos evidência de uma conspiração envolvendo seus membros da família. Seus bebês estão sendo colocados sob custódia protetora enquanto falamos. Eu queria chorar, queria rir, queria gritar com alívio. Meus bebês estavam seguros, ambos. Seu pai está a caminho, o agente Foster continuou. Ele tem sido instrumental em trazer este caso à nossa atenção. Ele estará aqui dentro de 1 hora. Meu pai, meu impossível, teimoso, maravilhoso pai. Ele tinha feito isso contra todas as probabilidades, contra o dinheiro e poder e influência da família Cole. Ele tinha nos salvado. Ou assim eu pensei. Marcos chegou ao hospital 45 minutos depois. Contra aconselhamento médico, ele tinha se dado alta do seu próprio hospital, dirigido 50 milhas com um braço quebrado e uma concussão, e entrou no meu quarto sob escolta do FBI. Nós os pegamos, menina bebê. A voz dele estava grossa com emoção. Nós os pegamos. O FBI tem os vídeos. Eles não podem te machucar mais.
Eles não podem levar seus bebês. Acabou. Meu monitor cardíaco mostrou ritmos estáveis, calmos pela primeira vez em 23 dias. Eu me permiti acreditar que tinha acabado. Eu estava errada. Dia 24, manhã. O agente do FBI Foster veio entregar notícias. Eu ouvi a conversa dele com meu pai fora do meu quarto. Sr. Brennan, a evidência é forte para a acusação de tráfico de bebês. Nós pegamos os associados da Sra. Cole com o dinheiro. Nós temos as gravações. Essa parte é sólida. A voz do meu pai estava cautelosa, mas mais para a tentativa de assassinato, desligar os aparelhos de um paciente em coma é mais complicado. A Sra. Cole não fez nada ainda. Ela expressou intenção, mas intenção não é ação. Então, o que isso significa? Significa que Margaret Cole pagou fiança esta manhã. 2 milhões. Ela está fora. Silêncio. Tem mais. O agente Foster continuou. Ela já protocolou uma petição de emergência para ser reinstaurada como procuradora médica de Samantha. O quê? Como isso é possível? O juiz concedeu uma ordem de restrição temporária contra você baseado em seu comportamento errático, a prisão por invasão, o acidente. Os advogados da Sra. Cole argumentaram que você não está mentalmente apto para tomar decisões médicas para sua filha. Até que haja uma audiência, que está agendada para o dia 31, a Sra. Cole retém os direitos de procurador médico. Dia 31. Um dia após o prazo de 30 dias, Margaret ainda podia me matar legalmente e não havia nada que alguém pudesse fazer para impedi-la. Os próximos 6 dias foram os mais longos da minha vida. Margaret não podia mais vender o bebê. O FBI estava observando, mas ela ainda podia desligar meus aparelhos. Ela contratou uma equipe de advogados, protocolou moções, fez argumentos. No dia 28, ela encontrou um médico disposto a ajudá-la. O nome dele era William Hayes, 58 anos, dívidas significativas de jogo, disposto a fazer qualquer coisa pelo preço certo. Dr. Hayes veio ao meu quarto naquela tarde, realizou um exame. A paciente não mostra atividade cerebral mensurável. Ele escreveu em seu relatório. É minha opinião profissional que ela atende aos critérios para morte cerebral. Era uma mentira. Helena sabia disso. Meu pai sabia disso. Qualquer um que tinha visto minha frequência cardíaca disparar quando Margaret entrou no quarto sabia disso. Mas a assinatura do Dr. Hayes estava no papel. E aquele papel era tudo que Margaret precisava. Dia 29. A junta de ética do hospital, pressionada pelos advogados da família Cole, intimidada pelo dinheiro da família Cole, aprovou a remoção do suporte de vida agendada para o dia 30, às 6 horas da manhã. Meu pai protocolou moções de emergência, negadas. Helena ameaçou ir para a imprensa. Ela foi demitida imediatamente, escoltada para fora das instalações do hospital pela segurança. Eu sinto muito, ela disse, de pé sobre minha cama pela última vez. Eu tentei tudo, mas eu não posso estar aqui amanhã. Eles não vão me deixar. Você tem que lutar, Samantha. Você tem que acordar, por favor. Então ela se foi. Dia 29. A última noite da minha vida, Helena se foi. Meu pai foi banido do hospital. Meus bebês estavam em algum lugar seguro, mas eu nunca os seguraria. Eu tinha lutado por 29 dias e eu tinha perdido. Em 8 horas eles desligariam as máquinas e eu morreria. De verdade desta vez. O hospital estava quieto, fora da minha janela. O mundo estava se preparando para outro dia comum. Pessoas dormindo em suas camas, carros estacionados em suas garagens, a lua movendo-se lentamente através do céu. Dentro do meu quarto, máquinas bipavam firmemente. Monitores rastreavam sinais vitais que logo seriam silenciados para sempre. Eu tinha estado lutando por 29 dias. 29 dias tentando me mover. 29 dias tentando falar. 29 dias gritando dentro da minha cabeça, enquanto meu corpo se recusava a responder. E eu tinha falhado. Eu pensei em desistir, apenas deixar ir. Seria mais fácil, sem mais dor, sem mais desamparo, sem mais ouvi-los planejar minha morte.
apenas paz. Então eu ouvi algo. Um telefone. Alguém tinha deixado um telefone no meu quarto. Provavelmente uma enfermeira que o tinha derrubado durante o caos de Helena sendo escoltada para fora. Ele tocou uma vez, duas vezes. Então o correio de voz atendeu e eu ouvi a voz do meu pai. Menina bebê, eu não sei se você pode ouvir isso. Ele soava exausto, quebrado. Mas eu quero que você saiba que suas filhas estão seguras, ambas. Eu estou segurando elas agora mesmo. Uma pausa. Eu ouvi um bebê arrulhando no fundo. E elas são lindas, Samantha. Tão lindas. Elas têm seus olhos. A voz dele falhou. Eu tenho falado com elas sobre você todos os dias. Eu digo a elas que a mamãe delas é a mulher mais forte, mais corajosa do mundo. E ela está lutando para voltar para elas. Ele estava chorando agora. Por favor, querida, por favor, volte. Elas precisam de você. Eu preciso de você. Não deixe eles vencerem. Não deixe eles tirarem você de nós. Uma longa pausa. Você é uma Brennan. Maldita seja. E os Brennans não desistem. Nós nunca desistimos. Outra pausa. Eu amo você, menina bebê. Lute, lute. A mensagem terminou e algo dentro de mim acendeu. Minhas filhas, meu pai tinha minhas filhas. Elas estavam seguras. Elas estavam esperando por mim. Eu não ia morrer nesta cama. Eu não ia deixar Margaret Cole vencer. Eu não ia deixar minhas filhas crescerem sem a mãe delas. Eu foquei tudo que eu tinha na minha mão direita. Mova, mova, mova. Nada. Eu tentei novamente. Mova. Nada. Novamente. Mova. Um espasmo. O mais leve tremor dos meus dedos novamente. Mova. Mais movimento. Minha mão estava respondendo. Eu continuei lutando por horas durante a noite enquanto o relógio corria para as 6 horas da manhã e as máquinas bipavam firmemente e as enfermeiras faziam suas rondas sem perceber a batalha sendo travada dentro do quarto 41-2. 5 horas da manhã. 1 hora até eles desligarem os aparelhos. Meus dedos estavam se movendo consistentemente agora. Pequenos movimentos, fracos mas reais. 5h30 da manhã. 30 minutos. Eu podia sentir meus dedos dos pés, podia sentir meu corpo começando a acordar de qualquer prisão em que tinha estado trancada. 5h45 da manhã, 15 minutos. Uma enfermeira entrou para preparar o quarto para o procedimento. Ela estava verificando as máquinas, fazendo anotações em sua prancheta quando minha mão se moveu. Não um espasmo, um movimento real. Meus dedos se fecharam em torno da grade da cama. A prancheta caiu no chão. Oh, meu Deus! A enfermeira gritou. Oh, meu Deus! Ela está se movendo! Chame o médico! Ela está se movendo! O quarto irrompeu em caos. Médicos correram para dentro. Enfermeiras inundaram através da porta. Alguém estava verificando minhas pupilas com uma lanterna. Alguém mais estava chamando por equipamento adicional. E então, através do caos, eu ouvi a voz de Margaret. O que está acontecendo? Por que ela ainda não está desconectada? Ela estava aqui pronta para me ver morrer. Senhora Cole, Dr. Morrison disse, algo mudou. Samantha está mostrando sinais de consciência. Não podemos prosseguir. Isso é impossível. Ela foi declarada com morte cerebral pelo Dr. Hayes. Não por mim. E eu estou olhando para uma paciente que acabou de mover a mão voluntariamente. Margaret empurrou para dentro do quarto. Eu estava deitada na minha cama, mas meus olhos estavam abertos e eu estava olhando diretamente para ela. Olá, Margaret. Minha voz era mal audível, mas clara. Margaret tropeçou para trás como se tivesse sido baleada. Isso não é possível, ela sussurrou. Eu ouvi tudo. Minha voz ficou mais forte com cada palavra. Cada única palavra. Por 30 dias, Andrew apareceu na porta atrás de sua mãe. O rosto dele ficou branco. Olá, marido. Surpreso em me ver? As próximas poucas horas foram um borrão de testes e exames e descrença. Dr. Morrison não podia explicar isso. Nenhum deles podia. Pacientes em estados de encarceramento às vezes se recuperavam, ele disse. Mas não assim.
Não tão rápido. Não no exato momento em que eles precisavam. Mas eu sabia por que eu tinha acordado. Eu tinha acordado porque minhas filhas precisavam de mim. Eu tinha acordado porque meu pai tinha me dito para lutar. Eu tinha acordado porque os Brennans não desistem. Ao meio-dia, eu podia falar em frases completas. À noite, eu estava dando minha declaração ao FBI. Eu tenho evidência em vídeo de tudo, eu disse ao agente Foster. Câmeras escondidas na minha casa, armazenamento em nuvem, protegido por senha. Eles capturaram o caso, a conspiração, os planos para vender minha filha, tudo. Senhora Cole, sua evidência já foi submetida por seu pai, mas seu testemunho como vítima consciente torna este um caso hermético. O que acontece agora? Margaret Cole está sendo acusada de conspiração para cometer assassinato, tráfico de crianças e fraude. Andrew Cole está sendo acusado de conspiração, abandono e tráfico de crianças. Jennifer Ashworth está sendo acusada como cúmplice e Dr. Hayes está sendo acusado de fraude e tentativa de assassinato. E minhas filhas, ambas estão seguras. Elas estão em custódia temporária com seu pai. Dadas as circunstâncias, esperamos que você tenha custódia total dentro de dias. Eu fechei meus olhos. Minhas filhas estavam seguras. Eu estava viva. Nós tínhamos vencido. Mas a luta não tinha acabado ainda. 2 dias depois que eu acordei, eu pedi para ver Andrew. O FBI permitiu, supervisionado. Eles pensaram que poderia ser útil ter a reação dele registrada. Eles o trouxeram para o meu quarto de hospital algemado e em um macacão laranja. Ele tinha envelhecido 10 anos em 48 horas. O rosto dele estava magro. Os olhos dele estavam ocos. O homem confiante e charmoso que eu tinha casado tinha ido embora, substituído por alguém quebrado e pequeno. Samantha, ele começou. Eu não o quero. Eu olhei para ele. Realmente olhei para ele. Tentei encontrar algo, qualquer coisa do homem por quem eu tinha me apaixonado. Eu não consegui. Eu quero entender algo. Eu disse, quando você decidiu me matar? Foi antes ou depois que você descobriu que eu estava grávida? Eu não decidi nada. Não foi minha ideia. Mamãe disse, sua mãe disse. Sua mãe decidiu e você apenas aceitou porque era mais fácil como você sempre faz. Eu nunca quis te machucar. Você ia deixá-los desligar meu suporte de vida. Andrew, você ia vender nossa filha. Você celebrou com sua amante enquanto eu estava deitada morta em uma cama de hospital. Você nunca quis me machucar. Ele não tinha resposta. Não podia encontrar meus olhos. Eu tenho uma pergunta, Andrew. Apenas uma. Você alguma vez me amou nem que fosse um pouco? Mesmo no começo? Longa pausa. As mãos dele torcidas juntas em seu colo. Eu pensei que sim. Eu assenti lentamente. Foi o que eu pensei. Adeus, Andrew. Eu gesticulei para os guardas. Eles o levaram embora. Eu não chorei. Eu tinha acabado de chorar por ele. A audiência preliminar de Margaret foi realizada 5 dias depois que eu acordei. Eu não estava bem o suficiente para comparecer pessoalmente, mas Helena, que tinha sido recontratada imediatamente após meu despertar, me trouxe uma transmissão ao vivo no telefone dela. Margaret chegou ao tribunal em roupas de grife e joias caras, flanqueada por sua equipe de advogados, ainda acreditando de alguma forma que seu dinheiro a salvaria. Vossa Excelência, o advogado dela argumentou, minha cliente é um membro respeitado desta comunidade. Estas acusações são exageradas baseadas no testemunho de uma mulher que afirma que podia ouvir enquanto em coma. Isso é uma alegação medicamente duvidosa no melhor dos casos. O promotor se levantou. Vossa Excelência, nós temos evidência em vídeo, horas dela gravadas por câmeras, senhora Samantha Cole, instaladas em sua própria casa. Nós temos gravações da ré discutindo como fazer problemas desaparecerem. Nós temos gravações da ré arranjando a venda de um bebê por $150 mil. Nós temos gravações da ré planejando remover o suporte de vida de sua nora. Ela entregou um tablet ao juiz.
Eu gostaria de tocar um breve trecho para o tribunal. O vídeo começou. A voz de Margaret preencheu o tribunal. Em 8 dias, Andrew assinará os papéis para remover seu suporte de vida. Haverá um funeral adorável, muito de bom gosto. E então Jennifer adotará formalmente Madison. Eles se casarão após um período de luto respeitável. E sua filha crescerá chamando Jennifer de mamãe. Ela nunca saberá que você existiu. A gravação continuou. E não há absolutamente nada que você possa fazer a respeito. O rosto do juiz era de pedra. Senhora Margaret Cole, com base na evidência apresentada, eu estou negando fiança. Você é remetida à custódia pendente julgamento. A compostura de Margaret rachou. Você não pode fazer isso. Você sabe quem eu sou? Você sabe quem é minha família? Eu sei exatamente quem você é, Senhora Cole, o juiz disse friamente. Você é uma ré em um caso criminal, e na minha sala de tribunal, isso é tudo o que importa. Oficial de justiça. Eles a levaram algemada, gritando, xingando, completamente desfeita. A mulher que tinha orquestrado meu quase assassinato, que tinha planejado vender minha filha, que tinha pensado em si mesma intocável, estava finalmente sendo responsabilizada. Helena apertou minha mão. Você conseguiu, ela disse. Você realmente conseguiu. Não, eu disse. Nós conseguimos. Todos nós. Os julgamentos aconteceram 6 meses depois. Margaret Cole foi condenada por conspiração para cometer assassinato, tráfico de crianças, agressão e fraude. A acusação de agressão foi pelo acidente de carro do meu pai. A acusação provou que ela tinha contratado os homens que o tiraram da estrada. Sentença: 25 anos, sem liberdade condicional. Ela tinha 63 anos de idade. Ela morreria na prisão. Andrew Cole foi condenado por conspiração, tráfico de crianças, fraude e abandono. Sentença: 15 anos. Ele perdeu todos os direitos parentais permanentemente. O homem que tinha estado sobre minha cama de hospital e reclamado que eu não tinha morrido rápido o suficiente, passaria os próximos 15 anos em uma cela. Jennifer Ashworth foi condenada como cúmplice de tráfico de crianças e fraude. Sentença: 7 anos. A mulher que tinha experimentado meu vestido de noiva enquanto eu estava morrendo, que tinha chamado minha filha de dela, que tinha dormido na minha cama e usado minhas roupas, passaria 7 anos atrás das grades. Dr. William Hayes, que tinha falsamente me declarado com morte cerebral em troca do dinheiro de Margaret, teve sua licença médica revogada. Sentença: 10 anos, justiça foi feita. Não desfez os 30 dias de inferno. Não curou o trauma. Não me devolveu o tempo que eu tinha perdido. Mas era algo. Dia 45 depois que eu acordei. Eu estava finalmente bem o suficiente para deixar o hospital. Meu pai me levou para a casa dele. Ele tinha se mudado de Ohio para Connecticut depois que tudo aconteceu. Comprou uma pequena casa a 2 milhas do hospital. Montou 2 berços em sua sala de estar. Ele tinha estado cuidando das minhas filhas por mais de 1 mês. A casa era modesta, nada como a mansão Cole. Um quarto de 2 quartos com um pequeno quintal e uma varanda que precisava de pintura. Era perfeita. Eu entrei com pernas instáveis. E lá estavam elas. 2 berços combinando, 2 rostinhos minúsculos, idênticos, perfeitos. Esta é, meu pai começou, então parou. Bem, você nunca nomeou a segunda. Eu peguei o primeiro bebê, aquele que Margaret tinha chamado de Madison. O nome dela é Esperança, eu disse. Sempre foi Esperança. Eu peguei o segundo bebê. E essa é Graça, porque graça é o que nos salvou. Eu assegurei ambas, uma em cada braço, 2 menininhas que quase tinham sido tiradas de mim. E eu chorei. Não lágrimas tristes, não lágrimas de raiva. Alívio, alegria, amor. Oi, meus bebês, eu sussurrei. Mamãe está aqui. Mamãe finalmente está aqui.
O primeiro ano depois que tudo aconteceu foi o mais difícil da minha vida. Não por causa da recuperação física. Embora isso tenha sido difícil o suficiente, meu corpo tinha passado por um trauma que a maioria das pessoas não podia imaginar. Semanas de repouso na cama, meses de fisioterapia, anos de efeitos persistentes que os médicos disseram que talvez nunca desaparecessem completamente. Não, a parte mais difícil foi a recuperação psicológica. Eu tive pesadelos todas as noites pelos primeiros 6 meses. Eu acordava paralisada, convencida de que estava de volta naquela cama de hospital, incapaz de me mover, incapaz de gritar, ouvindo Margaret planejar minha morte. Às vezes eu acordava e não conseguia me mover de verdade. Paralisia do sono, minha terapeuta chamou um sintoma comum de transtorno de estresse pós-traumático. Meu cérebro estava reproduzindo o trauma, tentando processá-lo, tentando integrá-lo em algo que fizesse sentido, mas não fazia sentido. Nada disso fazia sentido. Como o homem com quem me casei podia ter ficado sobre minha cama e desejado que eu morresse mais rápido? Como a mãe dele podia ter tramado para vender minha filha como propriedade? Como as pessoas podiam ser tão cruéis, tão calculistas, tão completamente sem consciência? Eu não tinha respostas para essas perguntas. Eu ainda não tenho. O que eu tinha eram minhas filhas, esperança e graça. Elas eram minha razão para sair da cama todas as manhãs. Minha razão para continuar avançando através dos pesadelos e dos flashbacks e dos momentos em que as paredes se fechavam e eu não conseguia respirar. Elas precisavam de mim e eu recusei deixá-las na mão. Meu pai foi minha rocha durante aquele primeiro ano. Ele tinha vendido sua casa em Ohio e se mudou permanentemente para Connecticut. Ele tinha 62 anos de idade, ainda se recuperando de seus próprios ferimentos, e ele se lançou a ser avô com a mesma determinação que ele tinha uma vez trazido para ser um detetive de homicídios. Ele trocou fraldas às 3h da manhã. Ele andou pelo chão com bebês chorando quando eu estava muito exausta para ficar de pé. Ele fez mamadeiras e lavou roupas e cuidou de todos os detalhes práticos que eu não conseguia gerenciar naqueles primeiros, escuros meses. Quando eu o agradeci, ele apenas encolheu os ombros. Os Brannans cuidam um do outro, ele disse. É o que fazemos. Helena se tornou parte da nossa família também. Ela tinha sido demitida do Hospital St. Catherine por me ajudar. Sua carreira, sua renda, sua estabilidade, tudo sacrificado porque ela tinha escolhido fazer a coisa certa. Eu não podia deixar isso acontecer. 6 meses depois que os julgamentos terminaram, eu publiquei um livro sobre minha experiência. 30 dias morta, eu o chamei. A história de como eu sobrevivi à síndrome do encarceramento, traição e tentativa de assassinato. Tornou-se um best-seller quase imediatamente. A publicidade era esmagadora. Pedidos de entrevista inundaram. Ofertas de documentários, direitos de filme. Todos queriam ouvir sobre a mulher que tinha ouvido sua própria morte planejada e viveu para ver seus assassinos levados à justiça. Eu usei o dinheiro do livro para começar uma fundação, a Fundação Esperança e Graça, nomeada em homenagem às minhas filhas. Nossa missão era simples: advogar por pacientes que não podiam advogar por si mesmos, pessoas em comas, pessoas com síndrome do encarceramento, pessoas cujas famílias estavam tomando decisões que talvez não fossem em seus melhores interesses. Minha primeira contratação foi Helena. Eu quero que você dirija o programa de advocacia médica, eu disse a ela. Você estará ajudando pessoas como eu, pessoas que não podem falar por si mesmas. Você será a voz delas. Samantha, ela disse, lágrimas escorrendo pelo rosto dela. Eu não sei o que dizer. Diga sim. Diga que você me ajudará a ajudar outros. Diga que você nunca deixará ninguém morrer sozinho e sem ser ouvido novamente. Sim. Sim, claro. Sim. Nós nos abraçamos. 2 mulheres que tinham passado pelo inferno juntas, que tinham lutado contra probabilidades impossíveis, e uma que tinha se tornado família no sentido mais verdadeiro da palavra.
3 anos depois que os julgamentos terminaram, Margaret Cole morreu na prisão. AVC súbito. Ninguém estava com ela. Eu descobri através de uma chamada telefônica do capelão da prisão. Ele pensou que eu talvez quisesse saber. Eu sentei com a notícia por um longo tempo. A mulher que tinha orquestrado meu quase assassinato, que tinha planejado vender minha filha, que tinha destruído meu casamento e quase destruído meu pai, que tinha assombrado meus pesadelos por 3 anos. Ela se foi. Eu esperava sentir algo. Alívio, satisfação, talvez até alegria. O que eu senti foi nada. Ela tinha tentado me apagar da existência, e agora ela era a que tinha sido apagada. Havia uma certa justiça nisso, eu suponho. Naquele fim de semana, eu dirigi para o cemitério da prisão, onde ela tinha sido enterrada. Era um dia frio de novembro, o tipo de dia onde o vento corta através do seu casaco e o céu é da cor de ardósia. O tipo de dia que te faz pensar sobre mortalidade e significado, e todas as coisas das quais passamos nossas vidas fugindo. O túmulo de Margaret era simples. Uma pequena lápide com seu nome e datas. Nenhuma mãe amada, nenhuma avó querida, apenas Margaret Elizabeth Cole, 1961 a 2027. Ninguém tinha escrito mais nada porque não havia mais nada a dizer. Eu fiquei ali por um longo momento. Minhas filhas estavam em casa com meu pai. Lena estava dirigindo a fundação. A vida estava continuando sem Margaret Cole, assim como tinha continuado sem mim durante aqueles 30 dias quando todos pensaram que eu estava morta. Eu coloquei uma única rosa branca em seu túmulo. Não por respeito, não por perdão. Eu a coloquei lá para que, se o espírito dela estivesse observando, ela soubesse que eu tinha vencido. Que suas netas nunca saberiam o nome dela. Que tudo que ela tinha tentado construir tinha sido destruído por mim. A nora que ela tinha tentado matar. Eu me virei e fui embora. Eu não olhei para trás. 5 anos depois que eu acordei do coma, eu visitei Andrew na prisão. Foi a primeira vez que eu o tinha visto desde sua sentença. A primeira vez que eu tinha olhado nos olhos do homem que tinha estado sobre minha cama de hospital e reclamado que eu não tinha morrido rápido o suficiente. A sala de visitas da prisão era fria e institucional. Luzes fluorescentes zumbindo acima, guardas posicionados em cada porta, outras famílias tendo suas próprias conversas difíceis em mesas ao nosso redor. Andrew tinha 52 anos agora, grisalho, magro. A confiança cara que ele tinha usado como armadura tinha ido completamente embora. A prisão tinha despojado tudo que o tinha uma vez feito charmoso, deixando para trás algo oco e quebrado. Obrigado por vir, ele disse. A voz dele era diferente também, menor, incerta. Eu vim para te dizer algo, eu disse. Não para ouvir seu pedido de desculpas. Eu não ia pedir desculpas. Ele olhou para suas mãos. Eu sei que não significaria nada. Você está certa. Não significaria. O silêncio se estendeu entre nós. O zumbido das luzes fluorescentes preencheu o espaço onde palavras deveriam ter estado. Como estão elas? Andrew finalmente perguntou. As meninas, elas têm 5 agora. Inteligentes, felizes, amadas. Elas sabem sobre mim? Elas perguntaram sobre o pai delas uma vez quando elas tinham 3. Eu disse a elas que o pai delas foi embora e ele nunca está voltando. Elas não perguntaram desde então. O rosto dele desmoronou. Samantha, por favor, quando eu sair daqui a 10 anos, eu poderia talvez vê-las apenas uma vez? Eu olhei para ele por um longo momento. Não, por favor. Elas são minhas filhas também. Não, Andrew, elas não são. Você vendeu uma delas. Você ia deixar a outra crescer chamando sua amante de mamãe. Você não tem o direito de ser o pai delas. Não agora. Nunca. Eu me levantei. Eu espero que você encontre algum tipo de paz aqui. Eu realmente espero. Mas você precisa entender algo. Quando você sair em 10 anos, você não terá nada. Nenhuma família, nenhum dinheiro, nenhuma casa. A herança de sua mãe foi para taxas legais.
Sua reputação está destruída. Você terá 52 anos de idade sem nada. Eu sei, ele disse calmamente. Bom, lembre-se disso. Cada único dia pelos próximos 10 anos. Lembre-se que você tinha tudo. Uma esposa que te amava, filhas que teriam te adorado, uma família. E você jogou tudo fora porque sua mãe te disse para fazer. Essa é a sua herança, Andrew. É tudo que você jamais será. Eu saí sem olhar para trás. Eu nunca mais o vi. Ele foi libertado 10 anos depois, aos 52 anos de idade. Nenhuma família veio esperando por ele. Nenhum dinheiro, nenhuma casa. A herança de sua mãe tinha sido consumida por batalhas legais e acordos. Ele morreu 3 anos depois disso, sozinho em um quarto alugado em uma pequena cidade onde ninguém sabia o nome dele. O obituário listava nenhuma família sobrevivente. Um mês depois da minha visita a Andrew, eu recebi uma carta. Era de Jennifer Ashworth, escrita da prisão. Ela tinha cumprido 5 anos de sua sentença de 7 anos e estava se aproximando de sua audiência de liberdade condicional. Eu li na minha mesa da cozinha em uma tranquila manhã de domingo, enquanto Hope e Grace tomavam café da manhã e discutiam sobre desenhos animados. Samantha, ela escreveu, eu sei que você provavelmente jogará isso fora sem ler. Eu não te culparia, mas eu preciso dizer isso mesmo que ninguém ouça. Eu estava errada sobre tudo. Eu disse a mim mesma que você era a vilã, a mulher que estava entre Andrew e seu verdadeiro amor. Eu disse a mim mesma que eu merecia o que você tinha. Eu disse a mim mesma que você não seria realmente machucada porque você não apreciava o que você tinha. Eu era uma tola. Andrew nunca me amou. Ele nunca amou ninguém, exceto a si mesmo. E Margaret, ela me usou como uma ferramenta e me jogou fora no momento em que eu não era útil. Eu não estou pedindo perdão. Eu não mereço. E eu sei que você não tem nada para me perdoar. Você não me deve nada. Nem sua raiva, nem sua pena, nem mesmo seu reconhecimento de que eu alguma vez existi. Eu estou escrevendo porque eu queria que você soubesse de mim em minhas próprias palavras. Sua mãe salvou você. Ela lutou por você quando ela não podia se mover, ou falar ou fazer nada, a não ser ouvir as piores coisas que seres humanos podem fazer uns aos outros. E ela venceu. Seja grato por ela todos os dias. Seja o tipo de pessoa que ela te criou para ser. E quando você tiver filhos seus, ame-os do jeito que ela amou você. Isso é tudo que eu queria dizer. Seu pai, Andrew Cole. Grace colocou a carta para baixo. A cozinha estava silenciosa. Hope olhou para mim. Você sabia disso? Não, eu disse honestamente. Eu não tinha ideia. Você está bem? Eu pensei nisso. 20 anos. 20 anos desde que eu acordei daquele coma. 20 anos desde que Margaret foi levada algemada. 20 anos construindo uma vida, criando minhas filhas, dirigindo a fundação, fazendo a diferença. Eu estou bem, eu disse. Você está? Grace pegou a carta novamente e olhou para ela por um longo momento. Então ela dobrou-a cuidadosamente, colocou-a de volta no envelope e entregou-a para mim. Eu não preciso guardar isso, ela disse. Eu sei quem é minha família. Eu sempre soube. Hope assentiu. Nós não precisamos de uma carta de um estranho para nos dizer quem somos, ela disse. Nós somos Brennans. Nós somos suas filhas. Isso é tudo o que importa. Eu peguei a carta, a segurei por um momento. Então eu caminhei até a lareira e a joguei nas chamas. Nós assistimos queimar juntas. As últimas palavras de Andrew Cole, o homem que tinha estado sobre minha cama de hospital e desejado que eu morresse mais rápido, transformaram-se em cinzas e fumaça e nada. Isso é encerramento, Grace disse calmamente. Não, eu disse que isso é apenas papel queimando. Encerramento é o que nós construímos, o que nós temos, o que nós somos. Eu olhei para minhas filhas, fortes, gentis, ferozes. Encerramento é saber que eles me queriam morta. E aqui estou eu, 20 anos depois, cercada por pessoas que eu amo. Vivendo uma vida que eles tentaram roubar.
Eu sorri. Esse é o único encerramento que eu sempre precisei. Um ano depois, a Fundação Esperança e Graça celebrou seu 20º aniversário com um gala em Hartford. Ao longo desses 20 anos, nós tínhamos ajudado mais de 15 mil pacientes a advogar por seus direitos. Nós tínhamos mudado leis, treinado profissionais médicos, construído uma rede de defensores em todo o país que garantiram que o que aconteceu comigo nunca lá aconteceria com mais ninguém. Eu fiquei no pódio e olhei para a multidão. Meu pai estava na primeira fila, 87 anos de idade, ainda afiado, ainda teimoso. Ainda o homem que tinha dirigido durante a noite para salvar a vida de sua filha. Helena estava ao lado dele, a mulher que tinha arriscado tudo para ajudar uma estranha em uma cama de hospital. A mulher que tinha se tornado minha parceira, minha amiga, minha irmã, em todos os sentidos que importavam. Minhas filhas estavam lá com suas famílias. Hope com seu marido e 2 filhos. Grace com sua esposa e seu filho adotivo. 3 gerações. Tudo porque uma enfermeira chamada Helena Vasquez tinha feito uma pergunta simples. Você pode me ouvir? Eu limpei minha garganta. 20 anos atrás, eu morri. O quarto ficou em silêncio. Eu morri em uma cama de hospital enquanto meu marido estava no canto checando seu telefone. Eu morri enquanto minha sogra calculava quanto tempo ela teria que esperar para herdar meu seguro de vida. Eu morri enquanto meus bebês foram tirados de mim antes que eu pudesse segurá-los. Eu pausei. Exceto que eu não morri. Eu estava presa, trancada dentro de um corpo que não podia se mover, não podia falar, não podia fazer nada exceto ouvir e esperar e orar. Por 30 dias eu os ouvi planejar meu assassinato. Ouvi eles celebrarem minha morte. Ouvi eles decidirem vender uma das minhas filhas como propriedade. E por 30 dias eu lutei, não com meu corpo, que era inútil, não com minha voz, que era silenciosa. Eu lutei com minha mente, com minha vontade, com a recusa absoluta em deixá-los vencer. Eu olhei para Helena. Eu tive ajuda. Uma enfermeira que acreditou em mim quando ninguém mais o faria. Um pai que dirigiu durante a noite e lutou através de um sistema projetado para mantê-lo afastado. Amigos e aliados que arriscaram tudo para salvar alguém que mal conheciam. Eu olhei para minhas filhas e eu tinha uma razão para lutar. 2 razões: esperança e graça. As filhas que eu quase nunca conheci. As filhas que agora são mães, levando adiante um legado de força e sobrevivência. Eu respirei fundo. Esta fundação existe por causa do que aconteceu comigo. Mas ela continua por causa de vocês. Todos vocês. Os médicos e enfermeiras e defensores que garantem que ninguém mais tenha que passar pelo que eu passei. Os doadores que financiam nosso trabalho. As famílias que nós ajudamos e as vidas que nós salvamos. Eu sorri. Eles me queriam morta. Eles me queriam apagada. Eles me queriam que eu desaparecesse quietamente para que eles pudessem pegar tudo que eu amava. Mas aqui estou eu, 20 anos depois, de pé nesta sala cheia de pessoas que dedicaram suas vidas a proteger os vulneráveis e os sem voz. Eles falharam e nós vencemos. Obrigado. A sala irrompeu em aplausos. Eu me afastei do pódio. Meu pai estava esperando. Ele me abraçou com a mesma força feroz que ele tinha mostrado quando ele entrou no meu quarto de hospital 20 anos atrás e me disse que ele não estava saindo. Eu estou orgulhoso de você, menina bebê, ele disse. Sua mãe estaria orgulhosa também. Eu sei, pai, eu sei. Eu me afastei, olhei para ele, para Helena ao lado dele. Para minhas filhas e suas famílias reunidas ao redor, para as centenas de pessoas que tinham vindo para celebrar 20 anos de luta por aqueles que não podiam lutar por si mesmos. Esta era minha herança. Não vingança, não sobrevivência, nem mesmo justiça. Este amor, família, propósito. A vida que eles tentaram roubar transformada em algo que eles nunca poderiam ter imaginado. Algo bonito. Naquela noite, depois que o gala terminou e os convidados foram para casa, eu sentei sozinha na minha varanda dos fundos.
A mesma varanda onde eu tinha assistido minhas filhas perseguir vagalumes 15 anos antes, onde eu tinha dito a elas que às vezes a melhor coisa que podemos fazer é deixar ir. As estrelas estavam brilhantes acima. Uma brisa quente de primavera sussurrou através das árvores. Eu, eu pensei sobre a mulher que eu tinha sido 20 anos atrás, presa em uma cama de hospital, incapaz de se mover, ouvindo sua própria morte sendo planejada. Eu pensei sobre todos os momentos desde então, a terapia, os pesadelos, o processo lento e doloroso de aprender a confiar novamente, a alegria de ver minhas filhas crescerem, a satisfação de construir algo significativo das cinzas da destruição. Eu pensei sobre Margaret morta em uma cela de prisão, Andrew morrendo sozinho em um quarto alugado, Jennifer desaparecida na obscuridade. Eles se foram, e eu ainda estava aqui, ainda respirando, ainda vivendo, ainda vencendo. Um vagalume subiu da grama ao lado da varanda, piscando sua luz na escuridão. Eu o assisti flutuar para cima em direção às estrelas. Deus, vagalume, eu sussurrei. As mesmas palavras que Hope tinha falado 15 anos atrás. Então eu me levantei, entrei, fechei a porta para o passado, para a dor, para tudo que eles tinham tentado me fazer. A porta estava fechada e eu estava finalmente, completamente e irrevogavelmente livre. A lição aqui é simples, mas inesquecível. Eles a queriam morta. Eles a queriam apagada. Mas você não pode enterrar uma mãe. Você a planta e ela cresce de volta mais forte, mais feroz, mais viva do que nunca. Esta história nos lembra que nossa maior arma não é força física, é a recusa em desistir. É ter alguém que acredita em nós quando não podemos falar por nós mesmos. É o amor que nos faz lutar quando lutar parece impossível. Se esta história te comoveu, tocou seu coração ou te deu força, por favor, clique no botão de curtir, deixe um comentário e compartilhe seus pensamentos. Compartilhe isso com alguém que precisa ouvir hoje. E se você ainda não o fez, inscreva-se e ative as notificações para que você nunca perca nossa próxima história. Lembre-se, não importa quão escuras as coisas fiquem, os Brennans não desistem e nem você deveria. Este conteúdo foi cuidadosamente pesquisado, desenvolvido e editado manualmente por nossa equipe para trazer a você histórias significativas e valiosas lições de vida. Obrigado por ser parte da nossa comunidade.